Play! E aí, essa galera? E aí? Hoje começando mais um episódio aqui com uma pessoa, um exímio convidado, Hum. Ângelo. Hoje a gente vai falar, trocar uma ideia hoje sobre cervejas e redes sociais e tudo mais. Ângelo, por favor, se apresente, meu patrão. Pessoal, esse convite inusitado eu aceitei de primeira pra gente falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é cerveja, né? E eu consegui associar a cerveja às redes sociais, o Instagram, né? Nesse caso específico. E tudo aconteceu muito por acaso. Um cunhado na época, ele via o meu gosto pela cerveja, a gente se juntava para beber alguns rótulos diferentes. Eu sempre tive a oportunidade de viajar muito para fora e pelo Brasil todo. Eu morei fora alguns anos e eu tive contato com cervejas diferentes das cervejas que a gente está acostumado a beber aqui, nesses momentos onde eu estava viajando. E isso despertou, né? Inicialmente a curiosidade e depois o gosto por provar cervejas diferentes. Então, esse meu cunhado chegou para mim e falou: Olha, pô, faz um Instagram, já que tu viaja tanto, já que tu tira foto bacana, isso vai ser uma maneira de tu buscar pessoas que têm o mesmo gosto e de repente, se a coisa der certo, pode ser até uma maneira de tu poder trabalhar com isso. Viver disso, né? Então, naquele primeiro momento eu não dei muita bola, mas uma noite que ele foi lá em casa, pegou meu celular, baixou o aplicativo e a gente conversando e bebendo, né? Tava bebendo, aí ele fez, pô, bota um nome aí, um título, tal. Tu vai botar o quê? Sei lá, qualquer coisa, bota. Ele disse, pô, tu vive por aí caçando cerveja, bota o nome de caçador de cerveja. Eu digo, massa, bota aí. Ele colocou caçador de cerveja e veio me ensinar aquela regra básica ali das hashtags e aquela Sim. coisa toda, que eu não sabia de nada. Pegou o bloco de notas do meu celular, colocou lá as hashtags e a partir dali começou a fazer o copia-cola, né? Sim, Copiava sim. lá do bloco de notas e jogava nas publicações. E até então eu só tinha um Facebook, que era amigos e Aham. família, pessoal do trabalho. Eu postava algo, tinha 3 curtidas. E tu ainda não tinha Instagram Não, antes não, de não tinha começar? Instagram. E quando a gente fez o Instagram naquela noite, com as Sim. hashtags, obviamente naquela época o Instagram entregava muito, Organicamente, né? muito. Então eu postei aquilo e de repente tinha um monte de curtida de um monte de gente que eu não conhecia de canto nenhum. Aham. E eu fiquei encantado com aquilo. Pessoal, que bacana, pô. Eu postei um negócio e o pessoal curtiu e tal. Aí eu me empolguei com essa questão da rede social. E naquela época o Instagram era só exclusivamente fotografias, né? Sim. Faz quanto Então tempo, mais ou menos? faz 8 anos, vai fazer 8 anos. 9 anos. Vai Caramba. fazer 9 anos já. Foi no início do Instagram mesmo, né? Não, o Instagram era bem mais. O Instagram acho que é lá do 2010. 2010, por aí, É. né? Eu fui 2015, Ah, sim. 16, por aí. Ah, sim, é. Já Né? tinha um Final de caminho. 2015, começo de Aham. 16. Mas era só fotografia naquela época. Aí eu tentei ver a lógica do que seria o Instagram, né? Instagram é instantâneo, né? Sim. Como você captar a atenção de uma pessoa, fazer com que ela aperte dando like. Aham. Então eu comecei a tentar melhorar a questão da imagem, da fotografia. Sim. Inicialmente eu tirava foto da cerveja e o meu Instagram era praticamente um catálogo de cervejas. Você tinha lá vários rótulos, não tinha muita coisa não. Entendi. Eu falava Não alguma tinha conteúdo coisa. em si. Não era, era mais um catálogo de cervejas. Então eu comecei a tentar melhorar isso. Usando uma paisagem, usando uma praia, coisas que a gente tem muito aqui, né? Em Recife, no Sim. Nordeste. Então, geralmente eu tirava foto da cerveja num copo bacana, porque isso valorizava com a espuma no tamanho certo, porque Sim. isso né? O É a copo da frescura, né? cerveja com espuma, ele fica fotogênico. Aham. Então, geralmente com uma praia de fundo, com uma casa bonita, então com uma piscina, então com um prato, né, bem elaborado, e isso
eu via que aumentava significativamente essa questão das curtidas, dos likes e dos comentários. Aí eu fui melhorando isso. Teve um momento que eu senti a necessidade de argumentar ou de falar mais tecnicamente sobre o que eu estava bebendo naquele momento. Sim. Eu roubei um bocado durante um período que eu pegava comentários da internet, copiava, colava e jogava ali. Então, mas não era uma coisa minha, era um comentário de alguém que eu também não sabia se era verdadeiro, né? Se tinha fundamento o que estava escrito Mas ali. nisso tu tirava depois de provar as cervejas, aí tu já pegava uma ideia lá de que tinha alguém comentado e colocava, ou tu não tinha bebido a cerveja e ainda colocava? Naquela época, existia um comércio muito grande de cervejas importadas aqui. Então, o que é que eu fazia? Se eu sabia que ia passar o final de semana na praia, eu ia na loja, em onde vendia essas cervejas e saia comprando ali 20, 30 garrafas de cervejas diferentes. E levava ao final de semana e eu ia abrindo minha garrafa, eu tinha ali informações básicas do rótulo. O rótulo vem dizendo teor alcoólico, vem dizendo de onde a cerveja geralmente vem dizendo qual o estilo de cerveja. Colocava essas informações básicas e depois colocava algo sensorial. Eu nunca opinei sobre cerveja. Eu nunca disse se a cerveja era boa ou era ruim. A cerveja é um alimento, não é? A cerveja, você vai ingerir a cerveja. E cada um aqui tem um gosto. Você gosta de salgado, você gosta de azedo, eu gosto de doce. Então, cada um vai ter uma percepção diferente do sabor daquela cerveja. Então, eu posso dizer que é muito boa e você chegar e dizer que é ruim. Então, eu não avalio cerveja. Eu não dou gosto pessoal, né? Não dou opinião pessoal da cerveja. Eu digo características macro que a cerveja tem, né? Olha, essa cerveja é mais doce, essa cerveja é mais amarga, essa cerveja é mais salgada. E durante um período eu ficava dando a minha avaliação sensorial. Do tipo, tem notas de frutas amarelas, tropicais e não sei o quê. Só que naquele momento eu copiava algo de alguém da internet e colocava ali. Então eu sentia a necessidade de ter um embase técnico maior. Foi aí que eu já estava meio que reconhecido no Instagram e houve um convite para eu participar como ouvinte de uma aula de harmonização de cervejas com Carolina Oda. Carolina Oda hoje é referência nacional em coquetelaria, em bares e restaurantes. Ela é espetacular. Depois, quem quiser procurar ela nas redes sociais, Carolina Oda. Fui convidado na Bahia, isso em Salvador, assisti lá uma aula dela na área de harmonização de cervejas com pratos, num curso da Science of Beer Institute, né? É um instituto voltado para a educação cervejeira. E na hora, eu estava lá em Salvador, na hora eu aceitei, já fui, a gente já fez umas brincadeiras, tirei umas fotos, bom para mim, enquanto criador de conteúdo, né? Eu ali consegui gerar fotos maravilhosas, bom para mim tecnicamente, que eu aprendi muita coisa, e eu criei um vínculo com o pessoal da Science of Beer na época não, esse vínculo se mantém até hoje, né? E eu fiquei muito feliz de ter visto aquilo e eles iam abrir uma turma nova aqui em Recife, ali na faculdade DeVry. E ali eu fui como convidado para fazer o curso, né? Eu ganhei o curso, que geralmente são cursos caros. Esses cursos são caros, visto que os professores vêm de fora, tem toda uma questão de logística das cervejas. A gente prova durante o período de curso mais de 80 rótulos diferentes e tem cervejas do curso que são muito caras. Então você é um curso bem feliz, né? Você passa o curso todinho o dia todinho bebendo. E assim, chega um momento que tu fica bêbado ou é muito pouco a quantidade que vocês bebem de cada cerveja? É assim, a gente tem a cultura de que o beber é beber em volume. A consequência do beber em volume é a embriaguez. Certo. Então, as pessoas, a gente, principalmente quando tá mais novo, né? A vibe é querer beber para ficar embriagado, né?
Isso a grande maioria dos jovens faz isso, né? Não tem limite. Beber pra ficar bêbado. Não tem limite na bebida, né? Você tá ali, a bebida ela é feita para confraternizar, ela é feita para comemorar, ela é feita para socializar. Sim. Só que você tá ali bebendo, você socializa muito. É. Então a consequência é a embriaguez. Sim. Com essas cervejas, que a minha proposta é exatamente essa, é trazer cervejas diferentes e mudar a ótica do consumo da cerveja. Você trazer a cerveja para um jantar, você trazer a cerveja para um almoço, você trazer a cerveja para substituir determinados tipos de outras bebidas. Então, nesse mundo da cerveja, você tem uma cerveja que substitui na perfeição um espumante, um champanhe mesmo. Champanhe, né? Uma bebida, um vinho espumante de uma determinada região da França, né? Da região de Epernay e tal. Você consegue substituir um champanhe, você consegue substituir um vinho, você consegue substituir várias bebidas. Eu quero voltar muito nessa parte mais técnica, assim, das cervejas, até porque eu gosto um pouco, não sou longe de ser um expert, assim, mas eu gosto de saber, entender um pouco mais sobre isso. Mas eu queria saber, assim, quando foi a virada de chave que tu percebeu, assim, por exemplo, teu Instagram, quando tu falou que já fez o curso, já tava um pouquinho andando, quando é que tu percebeu que falou, pô, dá pra eu viver disso, assim, dá pra isso ser um hobby que vai me fornecer alguma posição a mais, alguma coisa assim. É assim, a virada de chave ainda não aconteceu, porque assim, eu não vivo disso, Sim, né? sim. Eu hoje tenho bar, restaurante, o Instagram abriu muitas portas, tanto é que eu tenho, eu sou colunista na rádio Nova Brasil FM, eu tenho uma coluna que chama Meu Menu, com o Caçador de Cerveja, eu tenho uma coluna na rádio CBN, que chama Na Cozinha com o Caçador de Cerveja. Que massa. Eu tenho uma coluna numa revista eletrônica, a Prime Insight, que é uma revista voltada para o público A, tá? Onde eu falo das viagens que eu faço com cerveja. O Instagram ele paga um bocado de luxo, né? Um bocado de festas, eventos, viagens. Algumas contas, sim, com certeza, isso é fato. Mas eu ainda não vivo disso, né? Exclusivamente Houveram momentos em que eu parava assim para pensar e fazia, poxa, eu tô aqui por causa do Instagram, muito bacana. Antes um pouco da pandemia, eu acho que foi o ano que eu mais viajei, eu acho que foi 2019. Eu viajei o Brasil todo pelo Instagram. As grandes cervejarias me pegando e me levando, então a gente ficava em hotéis de luxo, o voo era o que eu queria, dentro do horário que eu queria, era um negócio bem, bem estrelinha. Sim. E quando eu ia para esses festivais de cerveja que tem pelo Brasil, através das grandes cervejarias, era com status de estrelinha, né? Você chega lá, você chega lá, todo mundo lhe conhece, e quem ia comigo assim ficava rindo, né? Ficava, meu velho, você é engraçado isso de ver, né? Porque você ia pros cantos, o pessoal, olha, vem, eu posso tirar uma foto contigo, o negócio é muito bacana isso. Tinha muita gente contigo nesses eventos? Geralmente eram grupos, né? Grupos, já tinha outros influenciadores, tinha o pessoal, o staff das empresas, né? A gente, convidados, então clientes X da empresa, também iam no meio do... Porque os caras faziam um evento do turismo, levava a gente para vários lugares, vários restaurantes, e cada lugar desse, você ia para o restaurante X, você chegava lá, tinha um evento enorme dentro desse restaurante esperando a gente, música, pratos diferentes, harmonizações. Eu participei de muito evento. Eu durante 4 anos eu fui o cara da propaganda do Instagram para, por exemplo, para Eisenbahn. Eisenbahn tem ele tem um concurso, né, que chama Eisenbahn Mestre Cervejeiro. Sim. E durante 4 anos eu fiquei lá iniciando essa questão da propaganda do concurso e depois finalizando, né? Desde o primeiro dia até o último, eu estava lá cobrindo, e eles me levavam para São Paulo, aí me levaram para Blumenau, me levaram para o Rio de Janeiro. Influência mesmo. Assim, a gente ia para todo canto, viajando e todo canto bebendo. Tomando uma cervejinha. Bebendo. Mas então, tem essa questão da cerveja, né?
do consumo responsável. Sim. Ou seja, essas cervejas, a gente não precisa de estar bebendo uma grade para estar Sim. ficando bem. A gente não precisa. Ao contrário, são cervejas que te São satisfazem muito mais rápido, muito mais facilmente. Né? Você não precisa de grandes volumes para se satisfazer. Você ali com 2 garrafas, 3. Tem muitas cervejas que, dependendo do estilo, elas fazem isso com você, né? Elas te satisfazem. O limite dela é aquele ali, então você Sei. tá de boa, né? Você não, quando vai beber uísque, você não bebe uma caixa de uísque, né? Jamais. Né? Um vinho até que você toma ali 2 garrafas, com um grupo, né? 2 ou 3 garrafas. Então, a pegada essa pegada que a gente quer trazer, que é uma pegada real, que acontece em vários locais do mundo, é consumir cervejas diferentes, é experimentar, experimentação, essa questão sensorial, né? É trazer essa experiência diferente e você consome menos, né? Consequentemente, você fica mais tranquilo, você aproveita mais a festa. Sei, Né? você vai degustando, literalmente. Exatamente, é degustando. E voltando um pouco mais, entrando já um pouco mais na parte técnica também. Quando se tem um curso de sommelier, o que é que, não exatamente, mas o que é estudado, assim, por exemplo, os pontos principais? Uhum. Você dentro do universo cervejeiro, você tem vários cursos, tá? Você tem o mestre cervejeiro, que é o cara que elabora as receitas e produz a cerveja, Ok. tá? Você tem o sommelier de cervejas, ele tem várias vertentes de trabalho, o sommelier de cervejas. Ele pode ser o cara que vai se especializar na prova das cervejas, né? Então tem um curso até que ajuda isso, que é o mestre em estilos, tá? E Certo. dentro do mundo do sommelier, ele pode ir para o lado de jurado, ele pode ser um jurado de concursos internacionais ou nacionais de cerveja, ele vai provar as cervejas e vai dizer se aquela cerveja está dentro do que é esperado para aquele estilo, tá? Ou então vai para a área de serviço, vai servir, né? Eu levo sempre comigo um ditadozinho, né? Uma frase que diz assim: se você não serve para servir, você não serve para nada, porque a gente tá aqui para servir um ao outro, a gente tá aqui, né? E no mundo da cerveja, o sommelier ele que vai fazer o serviço. Ele vai ver toda a parte de armazenamento das cervejas se está sendo feito corretamente, a seleção e a escolha dos rótulos das marcas. Ele vai ver o serviço propriamente dito, ou seja, temperatura de serviço. Para cada estilo tem uma temperatura correta de servir a cerveja. O copo correto, se está limpo. Essa parte de harmonização, né? Ele sabe as características que cada cerveja tem e vai tentar aliar as características de determinados pratos, de determinadas comidas, e fazer com que aquilo se torne uma coisa bem mais prazerosa. Então, são essas as vertentes que o sommelier de cerveja tem. Então, dentro do curso, você tem ali uma introdução, você tem ali algo voltado para a história da cerveja, depois produção de cerveja, aí depois vem escolas cervejeiras, onde você vai aprender de onde surgiu cada estilo de cerveja, né? Porque se a gente for falar de história da cerveja, é muito curioso tudo, né? Cerveja é a bebida alcoólica mais antiga da história da humanidade. Hoje é comprovado isso cientificamente. Cerveja é a bebida alcoólica mais produzida e consumida no mundo. Né? Cerveja, aí você traz desde lá de trás da antiga Mesopotâmia com os sumérios, passando pelo Antigo Egito. No Antigo Egito vem os gregos e romanos naquelas incursões, tentando dominar o mundo. Pegam a cerveja do Egito, da África, e levam para a Europa. Na Europa, a cerveja começa a ficar como a principal bebida em muitas regiões, né? Você tem ali a Gália, a Bretanha, você tem ali a Germânia, que desde a França, a Alemanha e subindo para a Inglaterra, a cerveja dominou tudo por ali. Então, ali a cerveja deixou de ser uma bebida mais rústica e começou a se tornar uma coisa mais refinada, aí passando aí ao longo dos séculos até o que a gente tem hoje.
Porque o que eles bebiam lá atrás é bem diferente do que a gente Imagino entende que por deve cerveja hoje, né? Então, cada localidade daquela tem as suas características, né? De produção, né? Inicialmente, tem as suas características de relevo, de clima, do que era utilizado para produzir a cerveja naquela localidade. E como aquilo era separado e não tinham grandes vias comunicando, como tem hoje, né? Hoje a gente tem avião, tem as estradas, a gente consegue se deslocar muito rapidamente. É muito globalizado. Tudo, né? Naquela época não, você para ir de um país para o outro pegava um cavalo, pegava uma charrete, ou qualquer coisa, uma carroça e passava dias viajando. Então a produção era uma produção local com características locais. Né? Então você tem ali uma coisa que influenciava muito naquela época, influencia ainda hoje, mas hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, é a água. Sim. Então, a cerveja produzida na Inglaterra, a Inglaterra é conhecida por ter uma água mais dura, uma água mais calcária. Então, o sabor da cerveja era completamente diferente da cerveja produzida na Baviera, por exemplo, que a água é uma água ótima, né? Na Alemanha, por exemplo. Então, isso mudava as características da cerveja água, os insumos utilizados na cerveja, Uma dúvida, os processos de produção da cerveja eram meio parecidos, por exemplo? Como é que funciona? Qual o geral dos ingredientes para uma cerveja? Cerveja é feita basicamente com 4 ingredientes. Água, Certo. 90% da cerveja é água. Certo. Você tem um malte, que é a palavra da moda no momento, né? Todo mundo fala de malte, por um malte e tal. Você tem o lúpulo, que é conhecido no mundo da cerveja como o tempero da cerveja. E você tem a levedura, que a gente conhece popularmente como fermento. Certo. Então, o malte, só existem 2 grãos que podem ser malteados. A gente não planta um malte, não existe um malte grão, não. Você tem a cevada e você tem o trigo. Os únicos 2 grãos que são malteáveis é a cevada e o trigo. E o que é o malte? É simplesmente um processo no qual você pega ou a cevada ou o trigo, vai para uma fábrica chamada de maltearia, ele ali é colocado a uma determinada temperatura e determinada umidade relativa, ele vai brotar, ele vai germinar, e quando começa a germinar, essa germinação é interrompida bruscamente por uma torrefação, por uma torra desse grão. Entendi. Entendeu? Então, essa torra, esse grau de torra, vai trazer características diferentes para a tua cerveja, feito cor e sabor. Entendi. Quanto mais torrada, mais escura a tua cerveja é. Tá? Aí você pergunta, mas eu não poderia pegar o grão direto da natureza, da colheita, da agricultura, a cevada e o trigo, e levar direto para fazer a cerveja? Até pode, mas o resultado não é satisfatório. Eles têm que haver essa germinação. Vai haver essa germinação vai ser interrompida por essa torra, porque ao haver a germinação, vai quebrar uma cadeia de moléculas e vai facilitar a vida de quem trabalha de verdade na cervejaria, que são as leveduras. As leveduras, elas vão consumir os amílios, os açúcares, tanto da cevada quanto do trigo, e vão transformar aquilo em CO2 e álcool. Então, naquele momento, existe ali uma absorção melhor por parte das leveduras nesse consumo dos açúcares dos grãos, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a produção da cerveja. Quando a gente escuta falar, eu só bebo puro malte, geralmente essa pessoa não sabe nem o que é malte. Ele não sabe o que é malte. Você perguntar o que é malte, ele fica... Então, existem estilos de cervejas que pedem o uso exclusivo de maltes feitos, né? Maltes que só existem 2, que é o de cevada e o de trigo. Certo. Então, tem cervejas que exigem que seja só malte. E tem cervejas que você pode usar outros insumos que não são malteáveis ou malteados. Há o exemplo do milho, há o exemplo do arroz, do sorgo. Tem um monte de outros grãos que você pode utilizar para estar produzindo a tua cerveja. Aveia. Inclusive, os mestres cervejeiros, os cervejeiros caseiros, eles utilizam de um blend de alguns grãos
para trazer alguma informação ou alguma textura para aquela cerveja. Seja uma cor, seja uma sensação de boca, seja um aroma, seja de paladar. Uma característica exclusiva daquela cerveja, né? É, uma característica exclusiva daquela cerveja. Ele quer que a cerveja dele seja um pouco mais aveludada. Ele quer que a cerveja deles tenha um pouco mais de corpo, um pouco mais de presença de boca. Então ele vai acrescentando ali alguns ingredientes. E as escolas cervejeiras, elas meio que ditaram a produção, o surgimento de alguns estilos que a gente conhece hoje em dia. E uma curiosidade, por exemplo, na Alemanha, a escola alemã. Aí tem essa questão da escola germânica, né? A escola alemã, que abrange ali a Alemanha, a República Tcheca. Eles têm uma lei que data ali de aproximadamente 1500. Uma lei onde é estipulado que a cerveja só pode ser produzida única e exclusivamente com água, com o malte, não é? Os grãos, que seria a cevada ou o trigo, com a levedura. Naquela época era desconhecida a levedura, mas hoje, sendo conhecida, está enquadrada nessa lei. E o malte, né? Água, lúpulo, malte e a levedura. Esses quatro ingredientes, né? É a chamada lei de pureza da produção de cerveja na Alemanha. Ou então, lá na Alemanha se chama lei de pureza, que é Reingebot, o nome dessa lei. Né? Reingebot. Então, é uma lei exclusiva da região da Alemanha. Já o belga, ele não tem problema com isso. O cervejeiro belga, ele usa o que ele quiser dentro da cerveja. né? Tanto é que na Bélgica você tem lá cervejas que levam fruta, cervejas que levam condimentos, cervejas... Né? Uma clássica é a Witbier, é uma cerveja que a gente encontra com certa facilidade aqui no supermercado. A Hoegaarden, que é uma cerveja que é a precursora da Witbier, é uma cerveja que leva casca de laranja. Mais comum aqui, né? É mais comum. É uma cerveja que tem um percentual de trigo, então ela é considerada como cerveja de trigo. Só que ela leva casca de laranjas e semente de coentro, né? Para trazer notas cítricas e refrescantes para a tua cerveja. Então, dependendo da região do mundo, dependendo da escola, são 4 grandes escolas que nós temos hoje, cervejeiras, né? São os locais de onde surgiram e onde surgem, né, novos estilos e receitas. Então você tem a escola britânica, que abrange as ilhas todas ali, né? A Inglaterra, a Irlanda, né, a Escócia. Você tem a escola germânica, você tem a escola belga e você tem a escola mais recente de todas, que é a escola americana, que surgiu ali nos anos 70 e que se consolidou muito forte. Os americanos, eles simplesmente metem a mão na coisa, transformam e fazem uma coisa bacana. Não é? Os caras saíram da Califórnia, foram para as abadias da Europa estudar, se meteram dentro das bibliotecas, procurar receitas que estavam em desuso e começaram a colocar produtos, insumos americanos, né? Insumos que eles plantavam e colhiam lá nos Estados Unidos da América, e produzir novas receitas e novos estilos, e eles têm um monte de estilo muito, muito, muito bacana. Né? Então, agora é engraçado porque o Brasil é muito forte como consumidor, né? A Ambev, se não me engano, se não for maior, é uma das maiores. E a gente não tem essa escola brasileira aqui. Não, porque a gente replica, a gente não cria. Né? Hoje o Brasil ele tem aí alguns estilos, foram criados, inclusive são reconhecidos internacionalmente, né? Tem um estilo que nasceu em Santa Catarina, se chama Catarina Sour. Na verdade é uma base de um estilo alemão, onde a gente utiliza frutas tropicais brasileiras. Então criou-se esse estilo com frutas tropicais brasileiras, Catarina Sour. E é fácil de achar uma cerveja assim por aqui? Você encontra no e-commerce, né? Na internet. Né? Você colocou na internet, você vai ver aí dezenas de sites que vendem esse estilo de cerveja. São dezenas de produtores, né? de micro cervejarias, o que a gente chama de cervejaria artesanal, nano e micro cervejarias que produzem e colocam à venda aí no mercado. É fácil de achar. E são cervejas. Né? É um tipo de cerveja ácida. Ela é uma cerveja azedinha, ácida. Eu quero provar essa. Né? E você tem ali as notas das frutas. Aí eu já tomei de jabuticaba, de cajá, de siriguela. Né? Você tem aí frutas brasileiras que trazem um pouquinho dessa acidez.
essa coisa, essa mistura do doce com ácido, esse equilíbrio, né? Que são cervejas. Eu só de falar, eu fico aqui salivando, porque eu lembro da acidez da cerveja, né? Então, o Brasil tem, né? Alguns estilos, pelo menos 2 estilos que surgiram aí nesses últimos 10 anos. Qual o teu tipo, as tuas notas preferidas, assim, dentro de uma cerveja? Por exemplo, uma que se tivesse um conjunto, assim, agradaria mais o teu paladar? Ó, a cerveja, a gente andou conversando sobre isso, né? Cerveja é alimento. Sim. Alimento, a gente tá falando do paladar, Isso. do teu paladar, né? Do paladar da pessoa. Mas tem uma curiosidade no alimento. Você tem dia que acorda querendo comer uma feijoada. Perfeito. Tem dia que tu quer um sushi. Tem dia que tu quer um churrasco. Então varia muito. Sim. A mesma coisa acontece no mundo da cerveja. Como eu tenho hoje, são em torno de 160 estilos diferentes de cerveja. Esses estilos diferentes cor, sabor, aroma, teor alcoólico, formação de espuma. Então, uma série de características diferentes que vai definir aquela sendo ou não dentro de um estilo. E como tem essa variedade toda, é como se fosse comida. Hoje me deu vontade de tomar uma IPA. Hoje de manhã eu acordei, eu quero um negocinho mais leve, vou tomar uma Pilsen mesmo, vou tomar uma American Lager. Não, hoje eu quero uma cerveja daquelas potentes, uma Imperial Stout, daquelas cervejas que tem 14% de teor alcoólico. Caramba. Então você tem aí um leque enorme de cervejas que vai fazer com que o teu estado de espírito é que vai ditar a regra do dia ou do momento. Né? Então é o que eu digo sempre, beber é estado de espírito. Eu não tenho a minha preferida, não. Pode ser que eu tenha uma cerveja que me remeta a um momento bacana da minha vida. Então você tem esse vínculo emocional com a cerveja, né? De um momento, esse vínculo afetivo, né? Sim. E tem vários momentos, né? Quando eu vou viajar para fora, eu tenho uns irmãos que moram fora, moram no Luxemburgo há mais de 20 anos. Sim. Então toda vez que eu chego lá, eles têm sempre uma cerveja que eu peço para eles terem, né? São as chamadas fruit beers, as lambics, que são cervejas específicas de uma determinada região da Bélgica. E eles moram ali do lado, então eles têm isso em todo supermercado lá. Então eles levam para mim. São cervejas que tem uma que leva framboesa, tem outra que leva pêssego, tem outra que leva morango. Então, para mim, me remete a um momento de muita alegria e de conforta o coração, né? Que é um momento que eu tô com eles, que a gente mata a saudade e tal, e tem sempre... Né? Memória afetiva. Então essa cerveja, sempre quando eu vejo, eu fico, né, emocionado. Inclusive, tem aqui em Recife, essa cerveja sempre tem, aqui no Rio Mar. Qual é o nome dela? Essa que tem especificamente lá ela chama Lindermans. Lindermans. É uma cerveja de framboesa. Ela é cerveja normal, só que durante a produção leva framboesas durante o processo de maturação da cerveja. Então você tem uma cerveja avermelhada por causa da cor da fruta. Sim. E tem aquelas notas bem característica de framboesa mesmo. Uma cerveja bacana. É uma cerveja de um teor alcoólico mais baixinho, sabe? Você consegue beber mais. É uma cerveja bacana. Eu não gosto de cerveja, não consigo beber de jeito nenhum. Todos meus amigos bebem. E eu fico assim, cara, eu queria beber, porque é quase que um rolê, assim, né? Vamos tomar uma cerveja, não sei o quê. Eu já vi minha família, principalmente, beber muita cerveja artesanal, né? Então teve um rolê um dia em Porto de Galinhas. O pessoal comprou, sei lá, acho que 20, 15 cervejas e foi provando. Essa aqui é de não sei aonde, essa aqui é de não sei aonde. E eu não provei porque era de menor, né? Mas assim, se eu fosse fazer esse experimento hoje, eu que não gosto de cerveja tradicional, acho que seguindo essa linha da fruta, né? Da Lindermans, que você falou. Tu tem alguma pra me indicar, tipo umas 3 ou 4, assim? Pessoal, o que é que acontece? Pegada, sem ser muito amargo, sabe? Tentar trazer um doce. Antes de indicar qualquer rótulo, o interessante é, quando você vai beber, quando você vai criar uma situação feita você ter com a sua família, você vai comprar várias cervejas, você tem que se situar. Ou seja, a cerveja, quando você vai fazer uma prova de várias cervejas, você tem que começar a beber da cerveja mais simples e mais fraca dela para mais potente. Porque se você começar com a mais potente, quando for botar a mais fraca, provar a mais fraca se perde, vai parecer água. Então começa da mais simples até a mais potente. Depois, você tem que estar atento ao que está no rótulo, tá? As características do rótulo.
Geralmente no rótulo vem te dizendo algo sobre a cerveja. Se você não souber, dá um Google. Tá. Dá um Google, procura informações. Existem no Google, você tem ali algumas avaliações. Você tem sites de avaliação de cerveja onde o cara diz as características daquela cerveja. Ou, quando ele provou, as notas que ele sentiu. Porque você sabendo disso, você vai preparado e você não tem surpresas. Porque o que acontece muito é que quem entra no mundo da cerveja artesanal vai na prateleira do supermercado, escolhe uma cerveja de 30, 40 conto. Aí vai querer comparar ela com uma Heineken, com a Skol. Ele pensa que vai beber uma Super Skol, então uma Super Heineken, não sei. Sim. Então o cara quando bota a cerveja na boca, ele tá com a lembrança da Heineken. Isso. E quando ele sente aqueles gostos, aqueles sabores, aqueles aromas completamente diferentes, ele fica decepcionado. Ele diz, isso presta. Eu já vi muito disso acontecer. Aham. Então, leia o rótulo, procure saber o que você tem na mão. Depois de saber o que você tem na mão, aí você bota na temperatura recomendada, porque isso existe lá no rótulo, geralmente diz. Você bota no copo correto e você vai provar a cerveja sabendo que aquela cerveja tem uma nota de fruta, ou então aquela cerveja tem uma nota de caramelo, ou então aquela cerveja tem uma nota... Existem milhares de gostos, sabores e cores diferentes de cerveja. Tem cerveja com pimenta, cerveja com chocolate, cerveja tem de tudo. E quando eu falo cerveja com pimenta, é pimenta de verdade. Você começar a beber, ela tá ali refrescando, mas daqui a pouco o suador bate, você começa a ficar ensopado e arde mesmo. E tem cerveja que é feita com malte defumado, que parece que você tá bebendo e comendo o petisco ao mesmo tempo, porque parece que você tá com um pedaço de bacon na boca. Eu quero provar isso aí. Existem muitas coisas, cara. E assim, eu tento aliar a cerveja ao alimento. Então você vai ficar surpreso o que você consegue fazer, né, numa mesa, de um jantar, de um almoço, com a cerveja correta e o prato correto. Você fica... é uma mistura maluca, muito boa, que vai te trazer sensações, né? Vai trazer uma experiência sensorial muito magnífica. Uma coisa que eu tenho, tipo assim, sempre que eu vou beber cerveja, eu não sei exatamente se é por causa da quantidade, quando eu vou beber cerveja, eu não vou beber uma, por exemplo, eu vou degustar, né? Eu não consigo comer, porque geralmente eu fico muito empachado. Existe algum tipo de cerveja específica que deixe você mais empachado, alguma coisa do tipo? Não. Essa coisa do empachar é uma questão do organismo de cada pessoa, né? Eu não uso nem o termo empachar, né? Você se satisfaz mais rapidamente e termina que você não consigo mais beber. Não consegue mais beber. Vê só, é tudo tão relativo, isso muda muito de pessoa para pessoa, né? Toda cerveja, ou quase toda ela, tem ali o gás carbônico, né? Você tem ali o CO2, é uma bebida gasosa, né? Você vai beber, você consome, tem uma hora que o limite do teu corpo, né? Isso é normal, isso não tem uma fórmula, nem tem uma cerveja que você beba mais ou beba menos. O que é certo uma das características da cerveja é o que a gente chama de corpo. Certo. E o corpo traz outra situação que a gente chama de, no inglês, drinkability. Tá? A drinkability, trazendo para o português, seria bebabilidade, ou seja, capacidade que aquela cerveja tem de ser consumida em grandes volumes. Então você tem cervejas que tem um corpo alto, um corpo grande, que você, quando consome, você se satisfaz muito rapidamente. E tem cervejas que tem um leve corpo, um corpo baixo. Ou seja, uma alta drinkability, uma alta bebabilidade. A maioria das cervejas que a gente conhece, Brahma, Antártica, Heineken, Skin, Skol, Stella, Bavária, Boêmia, elas são de um estilo que tem alta drinkability, ou seja, são cervejas que são produzidas para matar a sede e para ser bebidas em grande volume. Então, geralmente são cervejas que acompanham a grade do lado, né? O cara vai pro bar, fica ali botando o casco na grade. Então, são cervejas fáceis de serem consumidas. Eu vou fazer uma comparação muito boba para que você tenha noção do que é um corpo maior e um corpo menor. Água. Você pega um copo de água, você está com sede, você vira o copo de água. A água desliza. Aí tu pega o mesmo copo e enche com vitamina de banana.
No primeiro gole você até dá aquele golão, mas depois começa a travar. Por quê? A vitamina de banana ela tem ali muita informação para ser transmitida. Ela invade a cavidade bucal de uma maneira que preenche tudo. Você está sentindo o gosto dela em toda a tua boca. Então dá aquela saciada, dá aquela, o corpo é a capacidade que a bebida tem de invadir a tua cavidade bucal e preencher tudo muito, muito rápido. A água não, tu vai bebendo ali, tu não sente a água vai deslizando, vai entrando. A vitamina de banana já não, né? Você dá aquela enchida, aquela travada na tua boca. Então a gente chama isso de corpo, uma bebida com mais corpo, uma bebida com menos corpo. A bebida que tem menos corpo é mais fácil de ser consumida mais rapidamente em maior volume, é o que a gente chama de drinkability ou bebabilidade. Então você tem essa parada aí onde tem rótulos e estilos de cerveja que você com certeza você vai consumir só uma garrafa. E tem outros que, se você deixar, é 2, 3, 4, 5, 6 garrafas. Né? Então, e até complementando isso, minha mãe, por exemplo, é intolerante à lactose e ela não se dá muito bem com glúten, né? Ela compra uma, eu acho que é Stella Artois, sem glúten. Tem, free gluten. Pronto. E ela disse que se sente muito melhor, ela não sente tanto empachamento. Então, talvez o glúten também interfira para tu, porque talvez você tenha uma sensibilidade ao glúten, teu organismo, entendeu? Entendi. Não só da... Tem muita gente que tem a sensibilidade e que não sabe que tem, né? Essa reação a determinados produtos, né? Um deles é o glúten. Tem muita gente que tem, que fica desde uma irritação de pele até uma indigestão. Sim. Então tem que ver isso. Não é normal você beber e ficar empachado, não é normal. Mas é beber e comer. Por exemplo, se eu tô comendo, tipo, petiscando alguma coisa, assim, em grande quantidade, eu não consigo beber muito. Ou eu bebo, ou eu como, assim, se for beber em grande quantidade, entendeu? Eu já sou o contrário. Eu só sei beber comendo. Mas é porque eu tenho que ter alguma coisa do meu lado para eu ficar. E assim, se deixar, eu vou a noite toda. Né? Seja um petisco, ou seja uma refeição mesmo, né? Um snackzinho ali, um amendoim, sei lá, num churrasco, uma carne, enfim. Tem que ter alguma coisa acompanhando a minha bebida. E essa questão de juntar bebida e comida é o que a gente chama de harmonização. Né? Você tem uma comida. O que é harmonizar? É fazer com que tua experiência se transforme numa coisa muito melhor. Ou seja, tu tem uma comida que é muito boa, e tem uma bebida que é bacana também, muito boa. É juntar os dois e transformar numa terceira coisa que é melhor ainda do que a comida só e a bebida só, entendeu? Então tem essa questão. Você pode harmonizar de várias maneiras. Tem algumas regras de harmonização, por exemplo, por corte, por semelhança, né? Você tem que conhecer bem as características da bebida que você vai servir, que você vai se utilizar dela durante aquele momento da harmonização, e tem que conhecer as características da comida. Né? Você tem comida que tem notas picantes, você tem comida que tem é mais salgada, é mais doce, tem notas amargas, é mais untuosa, é mais gordurosa, entendeu? Então você vai começar a estudar sobre isso e você vai ver que o estilo tal de cerveja vai muito bem com esse tipo de comida, porque essa comida é mais gordurosa. A cerveja consegue cortar a gordura, fazendo com que cada garfada é como se fosse a primeira. Tem essa questão de acidez também. Você tem cervejas ácidas que podem substituir determinadas situações. Por exemplo, um peixe. A gente vai comer um peixe, a gente tem aquela questão de jogar ali um limãozinho no peixe, né, para trazer aquela acidez, para cortar aquela untuosidade, aquela maresia do peixe. Tem cervejas que não é que vai substituir o limão, não, mas que vai complementar essa questão do limão. Então você tem um monte de coisas que você faz ali com a cerveja, inclusive que agrega, né, nessa questão da mesa, nessa questão da refeição. Inclusive a Bélgica, ela é maravilhosa, excepcional nisso. Tem lá o que eles chamam de Cuisine de la Bière, que é utilizar a cerveja como um dos insumos da cozinha, utiliza a cerveja para produzir pratos junto com a cerveja e, no final, harmonizar esses pratos com outras cervejas, né? Então, você tem cozinhas especializadas que utilizam a cerveja no dia a dia. Você vai na Bélgica, eu tenho até uma viagem esse ano agora marcada aí para o final de abril. Certo. Né? Eu vou com uma agência de turismo
A gente vai visitar 15 cervejarias em 10 dias, mas fora visitar as cervejarias, a gente vai em bares e restaurantes icônicos da Bélgica, onde eles fazem o que eles chamam de Cuisine de la Bière. Tu vai estar até qual período, mais ou menos? Até dia 6 de... Dia 28 de abril até dia 6 de maio. Eu não vou estar por lá ainda não, mas depois tu posta no Instagram. Tu te liga no que Instagram, vai ser o que vai ter no Instagram com força, né, eu gente? vou pegar essas Eu indicações. tô indo com uma equipe muito top, né, no mundo cervejeiro aqui do Brasil. Eu tô indo com duas cervejeiras de mão cheia, né? A Daicola e a Fernanda Meibon. Elas são juízas internacionais. Elas são juradas do maior concurso de cerveja do mundo. E elas conhecem tudo lá. E junto com ela também tem uma amiga nossa, Daniela, que é dona de uma agência de turismo bem belga. É uma agência, é uma das poucas agências na Bélgica que é chancelada pelo governo da Bélgica. É um negócio muito bacana e elas abrem muitas portas. Então a gente vai entrar em lugares que ninguém entra e vai beber cervejas que ninguém ainda bebeu. Então vai ser uma experiência bem bacana para quem quiser acompanhar pelo Instagram. Isso de cerveja, meu avô, ele é engenheiro. Ele trabalhou na fábrica da Antártica que tem aqui. Aqui que eu digo no interior, né? Por aqui. Não lembro onde é exatamente. E ele falou que provava a cerveja, não sei exatamente em que etapa. Eu sei que antes de enlatar ou engarrafar, ele bebia. E ele disse que é totalmente diferente. Sabe? Já teve essa experiência? Realmente é diferente. Vezes, é. Depois A de ser cerveja, enlatada, né? dentro da linha de produção, a cerveja ela é armazenada em grandes tanques, tá? Você tem ali os chamados tanques de fermentação, a cerveja está ali. Esse armazenamento ele é feito a baixa temperatura, aproximadamente ali entre 0 e 4 graus, né? Aproximadamente isso. E a cerveja ela ali está no estado mais puro, ela ali é cerveja fresca. Aquela ali é o resultado real que o mestre cervejeiro quis. Dali ela vai ser envasada. Ela pode ser envasada em garrafas, pode ser envasada em latas e pode ser envasada em barris, né? O barril do chopp, que a gente, né, conhece como chopp, e as latas e garrafas. As latas e garrafas, o que é que acontece? As latas e garrafas, para elas durarem mais tempo nas prateleiras dos supermercados, elas passam por um processo chamado de pasteurização. É um choque térmico. A lata e a garrafa, ela recebe ali a cerveja a essa temperatura de 2 a 4 graus, só que depois ela é selada e vai passar por um túnel de vapor. Esse túnel de vapor aumenta a temperatura de 2 para 70 instantaneamente. E isso mata muitas bactérias. Mata a bactéria que vai fazer com que a cerveja tenha vida curta, ou seja, a cerveja agora vai ter uma vida bem mais longa de prateleira, mas em compensação mata algumas bactérias que trazem algumas informações sensoriais bacanas para as bactérias, mata algumas bactérias do bem, bora dizer assim, entendeu? Então, o que é que acontece? A cerveja pasteurizada vai ter um sabor diferente da cerveja fresca. A cerveja fresca ela entra no barril do chopp e vai ser vendida como chopp. Então é uma cerveja que não passou pelo processo de pasteurização. Em compensação, a vida útil de um barril é muito curta. Você, a partir do momento que você abre um barril, você tem 3 dias para vender aquela cerveja. 3 dias para vender o que está dentro do barril. Pouquíssimo. Se você não abrir o barril, você tem ali 10 dias ou 12 dias para manter aquele barril armazenado. Muito pouco, né? Uma prateleira, a cerveja que é pasteurizada, que vai para a prateleira dentro da garrafa e dentro da lata, dura aí 6 meses. Aproximadamente isso, 6 meses. Tá? Isso a gente está falando dessas cervejas convencionais. Porque as cervejas artesanais, uma boa parte delas não passa por pasteurização, para manter as características que o cervejeiro quer te passar. Né? E sendo assim, elas têm que ser consumidas o mais rápido possível. Cervejas que são muito lupuladas, né? Cervejas, ao exemplo das IPAs e APAs, o lúpulo, ele vai perdendo características com o tempo. Então seria mais interessante você beber elas o mais rápido possível, para trazer aquelas informações bacanas que o lúpulo traz para você. Né? Então tem alguns estilos de cerveja que você tem que beber muito rápido. E tem outros estilos que é interessante você beber depois de anos. Né?
Geralmente Mas cervejas mais escuras, cervejas mais potentes alcoolicamente, elas são consideradas o que a gente chama no mundo cervejeiro de cerveja de guarda. Então você pode guardar numa adega mesmo, dentro do guarda-roupa, em locais escuros Qualquer coisa. e manter a cerveja lá, porque com o passar dos anos vai haver ali uma degradação molecular e vai trazer características diferentes para a tua cerveja. As cervejas, geralmente, esse tipo de cerveja, ela remete a notas de vinho do Porto, quando ela passa muito tempo guardada. Então você, quando vai beber, você tem notas de frutas secas, tipo passa, notas que remetem muito a vinho do Porto, notas de madeira. Eu tive a oportunidade de ir para um bar na Antuérpia, na Bélgica, chamado Culminator. É o único bar no mundo de cervejas vintage. Você chega lá e você tem a mesma cerveja de vários anos. Então Caramba. você pode fazer o que a gente chama de degustação vertical. Ou seja, você bebe a mesma cerveja de anos diferentes e você vai sentindo a evolução da né? cerveja. Né? Isso é massa. Eu estive lá perto do meu aniversário, aí eu disse, eu quero beber uma cerveja do ano que eu nasci. Então eles tinham lá uma cerveja de 1975. Caramba. Eu bebi uma Bess, que é uma cerveja inglesa, de 1975. E você, pelo tempo guardado e pela experiência vivida, você não paga assim tão caro, não. Eu acho que eu paguei 12 euros na cerveja. Barato, assim. A velhinha lá é uma senhorinha que atende a gente. A senhorinha, ela não deixa você servir, não. Ela que tem que servir. Por causa da tampa, que está toda, né, deteriorada. E do sedimento que tem dentro da garrafa. Ela serve para você o copo perfeito, limpo, tudo direitinho. Né, sem sedimento, sem nada dentro. Caramba, É uma experiência bem diferente. E é realmente muito diferente para, tipo, uma que foi de agora e outra que é muito antiga. Existe. Você perde a carbonatação, aquela formação de espuma já não existe, né? E vem essas notas que lembram notas vinílicas, né? Notas de vinho do Porto, notas de vinho verde, notas de madeira, vem muito presente mesmo. Tanto é que na hora do serviço, aquilo você já está sentindo daqui. E o gosto é muito mais forte. O gosto é diferente, né? Você tem uma leve perda do álcool ao longo dos anos, né? Na boca ela se torna uma cerveja flat. Você não tem carbonatação, cerveja flat, mas o aroma compensa a experiência. Então é um negócio diferente. É um negócio diferente. É um negócio né? é um negócio que você tem que fazer para ver qual é a vibe do negócio. Vou ver. Ó, tem uma pergunta que não quer calar, que todo mundo me fez antes de vir pra cá. Como é que bota cerveja no copo? Sim, Tem que ter espuma, tem que botar devagarzinho, como A é? espuma, ela é parte intrínseca do serviço da cerveja. A espuma, o mestre cervejeiro trabalha muito para que você consiga, no serviço, formar o que a gente chama de colarinho. Certo. O colarinho na cerveja, você tem um copo de cerveja sem colarinho. É um crime, na minha opinião. É um crime dos piores que tem. Então, o colarinho ele vai servir, primeiro, para isolar termicamente o líquido do ar atmosférico. Então, a troca de temperatura consegue ser amenizada. Você mantém o líquido na temperatura ideal durante mais tempo, quando ela tem o colarinho. O colarinho impede do ar atmosférico, que é rico em oxigênio, entrar em contato com o líquido. Então, essa entrada em contato com o líquido, o ar atmosférico, oxida a cerveja rapidamente. Então, altera alguns sabores da cerveja meio que instantaneamente. Caramba. Então, você tem ali uma cerveja com sabor diferenciado. E, para mim, o mais importante é que o colarinho ele é feito de bolhas, microbolhas. Sim. E na hora de você beber, o narigão entra no copo e você está levando um spray e o que vai potencializar a questão do aroma da cerveja. Então, você tem algumas situações técnicas que vão favorecer você ter o colarinho, né? Eu quando era menino novo feito vocês assim, quando ia beber, eu queria sem colarinho, porque eu pensei que o colarinho roubava o chopp, né? Não, o colarinho tem que... Tanto é que tem bares em Recife que no cardápio vem dizendo que o colarinho faz parte da cerveja, do chopp deles, e que eles colocam num copo um pouco maior para compensar o que a pessoa pensa que perde, porque não perde. Né? Com o colarinho ali vai diminuindo, o líquido vai aumentando, porque aquilo na verdade tem líquido ali, né? Aquilo é só uma reação
Inclusive uma reação molecular também, né? A formação Engraçado, né? através das proteínas, tem toda uma ciência por trás disso, né? Então o colarinho tem que existir. Acontece que tem cervejas que não tem formação. Uhum. Tem alguns estilos que não Tipo, tem tem mesmo, pouco. que é flat, não existe espuma, tá? Algumas cervejas, provei alguns, e não tem como formar. Isso é fato. Então é aquele estilo, tá? Uhum. Mas acho que tem colarinho, O espuma, segredo creme. que tenha. Tem que molhar o fazer. nariz ali com a espuma. Dependendo do estilo, você tem uma maior formação ou uma menor formação. Então, você tendo conhecimento do estilo, na hora de servir, você vai se afastar mais do copo ou menos do copo. A temperatura da cerveja vai influenciar na formação. A temperatura do copo vai influenciar na formação. A inclinação, então, você meio que joga, você inclina o copo para formar menos. Para ter ali 2 dedinhos de colarinho é o suficiente ideal. e fica bonitão no copo ali para Entendi. você Arretado, degustar a cerveja. Na grande massa das cervejas, que são as cervejas mais populares, o correto é se colocar mais inclinado ou diretamente assim o copo para cair? Isso indifere, isso é Importante é ter um indiferente, colarinho. colarinho, né? Dois Você dedos. ali vai, né? Vai da experiência de quem esteja servindo, seja o garçom, seja você mesmo, seja o sommelier de cervejas, o maître, quem for, vai da experiência ali para não esborrar. Uma Aham. coisa que a gente não pode é desperdiçar a cerveja, encostar o gargalo que às vezes está sujo no teu copo que tu vai beber, Aham. né? Tem algumas regras básicas que a gente dentro do mundo do sommelier a gente exige que o cara faça. Então, Sim. não encostar, não melar a mesa, enfim, algumas situaçõezinhas ali de etiqueta que a gente exige. Mas a tua experiência que vai ditar ali a formação de espuma, o quanto que tu quer. Eu sempre fui muito adepto de criar o colarinho perfeito, né? Instagramável ali também. Completamente. Uma Com foto de certeza. uma cerveja sem colarinho e uma foto de uma cerveja com colarinho é completamente diferente. Realmente é mais bonito. Completamente diferente. esteticamente. Fica bem mais bacana. Uma pergunta que eu queria te fazer também, que é curiosidade. Por que, assim, tipo, tem esse fenômeno da Heineken, por exemplo? Eu não sei, mas acredito que a Heineken seja uma das cervejas mais consumidas do mundo inteiro, né? E por que ela se popularizou tanto assim? Eu gosto muito da Heineken, inclusive. Só que tem outras cervejas que são tão boas quanto e não são tão populares assim. A Heineken ela teve uma felicidade enorme de ter um pessoal de marketing que trabalhou durante muitos anos. Ela investiu muito nisso, né? A Heineken é dona da Champions League. Então só aquela exatamente. musiquinha ali, aquela coisa, você já fica arrepiado para ver, né? Os jogos da Champions League. E eles fazem comerciais mirabolantes, fabulosos, né? Gastam muito. E o retorno veio com a aceitação da cerveja pelo público, né? A Heineken aqui no Brasil, porque se consome muita Heineken no Brasil, Sim. tá? Não vá pensar que existe o mesmo consumo de Heineken lá fora. Não, porque lá fora você tem uma grande variedade de cervejas com preços mais acessíveis com a Heineken e com uma história melhor e com... O que eu quero dizer é que dentro da garrafa você vai ter emoções maiores do que a Heineken. A Heineken, ela tem um defeito. Um defeito que tecnicamente no mundo da cerveja é um defeito grave, né? Ela tem o que a gente chama de off-flavor, que é um aroma e um sabor indesejável para a cerveja. Esse off-flavor ele é feito através, especificamente do caso da Heineken, o que a gente chama de light struck, que é a incidência da luz através da garrafa. Ele altera quimicamente ali aquela situação e faz com que tenha essas notas indesejáveis, né? Geralmente é uma nota mais metálica, que a grande maioria do público confunde com amargor. Então o pessoal diz que a Heineken é amarga. Muita gente fala isso pra mim. Tecnicamente, ela é considerada uma cerveja de baixíssimo amargor. O amargor ele é medido através de uma sigla chamada IBU, é um índice, né, de amargor, IBU International Bitterness Unit, Unidade Internacional de Amargor. O amargor vai do 0, tá? E para o paladar humano, aproximadamente 100, 120. A partir daí,
se torna imperceptível diferenças, porque é tão amargo que você não sabe distinguir se é mais ou menos. A Heineken hoje tem um IBU de aproximadamente 17 IBUs. Também Tá? baixo. 17 IBUs. Uma IPA convencional, produzida aqui em Pernambuco, ela tem 60 IBUs. Caramba. Ou seja, 4 vezes mais amarga que uma Heineken, tá? Só que o trabalho do mestre cervejeiro é criar o equilíbrio entre o amargor que vem do lúpulo e o doçor que vem do malte. Então você tem esse nível de amargor enorme, mas na hora de beber você não sente tanto, porque existe um equilíbrio da cerveja ali. E a Heineken vem esse gostinho metálico que é em função da incidência da luz sobre o líquido. Tanto é que a garrafa da Heineken é verde e as outras todas é âmbar. A garrafa âmbar impede da luz. Âmbar é aquela escura. É aquela mais escura, né? Sim. Aquela marronzinha. Sim. Né? Aquela cor é feita de propósito para que incida o menos de luz possível na tua cerveja. Cerveja é igual a vampiro, não pode ver luz, principalmente o sol. Então, você na hora de armazenar a tua cerveja, tem que tomar cuidado. Geralmente escolher locais escuros, longe da luz do sol principalmente, e locais frescos, que não tenham assim tanta variação de temperatura e que a temperatura não seja alta, tá? Porque a temperatura alta também desgasta, reage de maneira negativa na tua cerveja. Entendi. É muito, muito detalhe, né? Não é... Muito detalhe. Tem de armazenamento, transporte. Tudo. Armazenamento, transporte, a parte do serviço, da temperatura correta de serviço. Sim. Tem uma coisa que só existe no Brasil: beber estupidamente gelada. Só quem mesmo? bebe cerveja Meu estupidamente Deus. gelado é no Brasil. Só. Aí vem aqueles apelidinhos, né? Véu de noiva, Sim. canela de pedreiro, cu de foca. Quando ela é né? branca por fora, né? Vem aquele, né? Aham. Aquilo não existe lá fora, não. Você em canto nenhum vai encontrar. Você vai para a África, eu já bebi em vários países da África, não tem cerveja desse jeito, não. Você vai para a Europa, é inimaginável. Estados Unidos da América não tem. Até aqui nos países sul-americanos, nossos vizinhos, né? Você não vai beber uma cerveja mofada daquele jeito. Tu bebe um uísque mofado, Não. tu bebe um champanhe mofado, um vinho mofado. Quando a bebida está muito gelada, o que acontece? No segundo gole, as tuas papilas gustativas, elas adormecem. Tu não sente o gosto da coisa. Tu vai sentir ali um retrogosto do amargo e no final tu vai sentir o efeito do álcool. Entendi. Então, quando o efeito do álcool chega, meu amigo, tu não sente gosto de mais que o nada. brasileiro nada. quer. Tu vai embora no embalo. Então, o que acontece? A bebida gelada demais também vai fazer que impeça os aromas evoluírem. Porque o álcool ajuda a transformar, a trazer o aroma para você. E ela gelada demais, fica tudo travado, não sai nada dali. Então, é ruim tanto para essa parte sensorial do aroma quanto do paladar. Morreu a tua bebida ali, super gelada. Morreu. Isso foi explorado durante muito tempo pela indústria brasileira para esconder defeitos de armazenamento e transporte. Tu te lembra que antigamente aqueles caminhões de cerveja, não sei se vai pegar, porque vocês são muito novos, né? Os caminhões vinham abertos, então a cerveja vinha tomando banho de sol. Nossa. Né? Você não tinha aqueles caminhões bonitinhos, feito hoje, todo fechadinho, não. Os caminhões eram caçamba aberta, né? Aqueles caminhões com aquela carroceria aberta, as grades iam ali tomando banho de sol. Então isso estragava o sabor da cerveja. Essa cerveja que a gente consome, a Pilsner, as American Lagers, elas são muito sensíveis. Então qualquer coisinha é demonstrado no sabor dela. Qualquer defeito, qualquer erro é demonstrado no sabor dela. E qual era a melhor maneira do cara esconder os defeitos? Estupidamente gelada. Então o slogan é beba estupidamente gelada. E quando você começa a beber estupidamente gelado, a fazer com que todo mundo beba estupidamente gelado o tempo inteiro, você vai associar que o estupidamente gelado é um momento de prazer, é um momento de festa, é um momento de confraternização. Então, automaticamente, quando você vê uma cerveja daquela velda, você já fica doido. Você olha assim, olha pra ele, eu não tava nem com sede, mas já me deu sede. Porque você associou, não é, que aquilo ali a um bom momento. A um momento bacana, né? Vem esse vínculo afetivo, essa coisa toda. E os caras ganharam, pô. Ganharam
no erro das pessoas. E não, Sim. você lá fora, você não faz isso jamais com nenhuma bebida. Você vai beber ela dentro da temperatura correta. Geralmente o próprio produtor, o próprio fabricante indica qual a temperatura de consumo daquela cerveja no copo correto. Você ali vai beber, você vai sentir o aroma, você vai sentir o paladar, você vai sentir as notas da cerveja. Estupidamente não sente nada. Tu vai sentir a embriaguez depois do quinto copo, mas nada. Então, essa questão de beber estupidamente gelada, não Tudo é marketing, vai é um de, marketing. tudo é marketing, vai de Fraude encontro. das cervejarias brasileiras. Olha aí. Eu não fazia a mínima ideia disso. Eu juro que eu Eu não fazia. também Pra não. mim, assim, o jeito certo de se Era gelada, consumir é. cerveja era A gente extremamente adotou aqui um gelada. copo, né, carinhosamente chamado de copo americano, Americano. né, por causa de um processo de produção, de uma máquina, tem toda uma história por trás disso. Uhum. Porque é um copo que todo boteco tem, porque é um copo baratíssimo. Né, você com R$1,30 você compra um Sim. copo americano, com R$1,30. Então é um copo, na hora de limpar o copo, quebra-se muito o copo. Eu tenho restaurante e sei como é isso. Então é um copo fácil de repor. E é um copo pequenininho que não dá tempo da cerveja esquentar, porque você, com um gole e meio, você derruba Mata o que está aquele dentro daquele copo. Mas é um copo que não traz nada para você em termos sensoriais, né? Porque o serviço da cerveja, o sensorial, a parte da experiência de se beber, não é só o sabor e o aroma, né? É o apresentar. Então você colocar numa tulipa bonita, né? Num copo que tem ali a logomarca, que tem ali um fio né? Dourado, que tem uma bolachinha embaixo, é muito diferente. É tanto diferente que quando eu vou servir lá cerveja lá no meu restaurante, tem uma mesa aqui, eu sirvo no copo americano. Tá. Aí todo mundo bebe, tá todo mundo feliz. Acho massa. Na mesa do lado, eu trago umas tulipas diferentes e sirvo. O pessoal do copo americano me chama. Ei, por que tu botasse aquele copo massa pra ele e não botasse pra gente? Uhum. Porque ali se tem um pouco mais de pompa e circunstância. Parece que você tá bebendo algo melhor. Parece, tem essa falsa sensação, né, de que o líquido é o mesmo, a cerveja é a mesma. Porém, o copo é diferente, traz uma emoção a mais, né? Traz uma situação diferente. É a mesma coisa. Ó, eu vou de carro daqui pro centro do Recife. Uma coisa é tu ir de Fiat Uno, outra coisa é tu ir de Ferrari, né? Você vai muito mais importante dentro de uma Ferrari. Então, essa questão da apresentação, do copo correto, e os copos, eles têm sim uma questão sensorial, além de embelezar o serviço, né? Tem formatos diferentes que vão explorar essa questão da formação de espuma, ele vai reter a espuma durante mais tempo. Essa questão do aroma, tem os copos que são mais abertos para você sentir mais, tem os copos que são mais fechados para criar mais espuma ou menos, enfim, tem uma ciência por trás do copo. Então, cada produtor de cerveja, geralmente ele tem um copo específico para beber aquela cerveja. Eu hoje em casa devo ter aproximadamente perto de 500 copos diferentes. 500 copos. Eu tenho uma coleção bem grande de copos, que eu juntei ao longo desses, sei lá, 20 anos aí viajando. Então, toda vez que eu viajava, eu trazia 4, 5 copos, 6 copos. E muitas cervejarias mandam cerveja lá para casa para eu provar junto com o copo deles. E tu estoca a cerveja na tua casa também? Tem eu- muita cerveja? Eu tenho um bocado, assim, eu não consigo estocar porque eu bebo muito. Sim. Eu bebo Vai muito. chegando, Mas né? já houveram É, momentos sai. que eu tive que sair doando cerveja, porque eu tinha umas fábricas aí que faziam uns marketing meio exagerado, mandava pra mim de caminhão mesmo, assim, de chegar lá, Nossa. caixas e caixas e caixas de cerveja lá em casa e tal. O Eu, pessoal até mais parou mais com isso, né? Mas eu tenho, geralmente eu tenho algumas relíquias em casa. O pessoal, amigos, quando vão lá, a gente abre. Pronto, ontem eu abri uma cerveja, uma Carmeli, uma cerveja, uma Triple belga, uma cerveja numa garrafa rolhada, uma garrafa de 700 ml, você abre ali e tal. Eu gosto de abrir essas garrafas rolhadas, fazendo o que a gente chama de sabragem, né? Cortando com o gargalo, sim. ou com a faca, ou então com um copo mesmo. É mais difícil, mas eu de vez em quando eu me aventuro e consigo fazer Tem lá no Instagram, eu fazendo sabragem de várias garrafas, enfim. Tem um bocado de coisa bacana lá pra ver. Eu nunca vi uma sobre o cerveja universo. com rolha.
Nunca vi. Você tem várias embalagens as quais você pode vender a sua cerveja, comercializar a sua cerveja, gente, como consumidor, comprar a cerveja. Vai Aham. desde uma lata até a garrafa. A garrafa tu tem a long neck, tu tem umas garrafas bujudinhas assim de 220 ml, você tem a garrafa clássica de 600 ml de Sim. cerveja, e a partir daí você tem uma série de outras garrafas que inclusive são rolhadas, né? Sim. Você tem a de 750, aí você vai aumentando a tua garrafa e as garrafas vão tendo nomes, né? Por exemplo, a de 1,5 litro. A de 1,5 litro de cerveja. É a mesma garrafa utilizada nos corredores de Fórmula 1, quando o cara ganha lá De o champanhe. de champanhe, é a mesma garrafa. Entendi. Aquelas garrafas se chama Magnum, porque ela tem ali 1,5 litro de volume. Certo. Aí você tem de 3 litros, que é a Jeroboam. Aí você tem a de 6 litros, que é a Matusalém. Você tem a de 9 litros. Eu tenho um vídeo no Instagram mostrando as várias garrafas e mostrando, carregando mesmo a garrafa, né? E o nome que se dá, esse é o nome genérico das garrafas em função da litragem que a garrafa tem. Tem muita coisa diferente, gente. Você tem que tomar mais cerveja. Você tem que tomar mais cerveja. Tem que tomar mais cerveja mesmo. Tem um bom procurar. No teu restaurante também tem muitos tipos diferentes de cerveja? Não, Tudo porque diferente. eu só trabalho com almoço, né? Eu só Aham. trabalho dentro do horário no almoço, a Sim, gente sim, não, sim. não trabalha à noite. Entendi. Então, meu público é um público de empresarial, Entendi. o pessoal não consome. Eu tenho cervejas lá, mas são cervejas de linha, cervejas que a gente chama de mainstream, né? As Heineken da vida tem lá, Entendi. mas são poucos os rótulos. Casualmente, alguém que queira almoçar bebendo uma cervejinha, a gente tem lá. Dentre essas, a última pergunta já pra gente entrar nas finais. Dentre essas, normais, as mais populares, Sim. qual tu diria que seria melhor pra tu? No teu paladar. No teu paladar. Que tu se fosse beber assim um dia pra Só tem uma pro resto da vida. Se for falar de marcas comerciais, comerciais, assim. eu gosto da Eisenbahn, da Pilsen da Eisenbahn. Aham. Eu gosto da uma que teve o lançamento há cerca de 2 anos para cá, que é a Spaten, né? Sim. A Eisenbahn é uma Pilsner, tá? Uhum. A Spaten é outro estilo de cerveja, agora vai falhar o nome, mas enfim, Sem bronca. é um estilo diferente de cerveja. É uma cerveja consagrada na Alemanha. É uma das 5 cervejas que podem fazer parte da maior festa da cerveja do mundo, que é a Oktoberfest de Munique. A Spaten está lá no meio. Spaten, Nossa. HB, Spaten, Paulaner são as cervejas clássicas da festa. Uhum. Gosto. Eu tomo a Heineken bastante também. Tomo a Heineken. Que ela tem esse defeitinho que eu falei, mas que se tornou característica dela, né? É característica dela. Né? E pronto, é basicamente isso. Uma cerveja que foi muito assertiva, que eu gostei muito também, foi a Brahma Duplo Malte. Sim. Né? Tem uma receita. Muita gente fala realmente. Tem uma receita Eu muito gosto, bacana, eu bem gosto. Essa é a assertiva, Heineken aquela que mais cerveja. falam. Meu pai gosta de tomar devassa, aí eu tomo com ele devassa, porque tem essa coisa da memória afetiva, né? A gente tá ali junto bebendo. Assim, eu não nego nenhum tipo de cerveja, nem, Entendi. né? E outra coisa, você não vai me ver falar mal da cerveja propriamente dita. Obviamente eu falei aqui essa situação da Heineken, porque é um defeito Sim. da cerveja que se tornou, bora dizer assim, característica que para muita gente é a qualidade. Né? Entendi. Pra Que mim é uma cerveja de qualidade, atenção, Aham. tá? Eles são uma das poucas cervejarias do mundo que você tem um padrão universal. Ou Entendi. seja, você vai beber ela Aqui nos Estados e Unidos. nos Estados Unidos o sabor é o É mesmo. global, né? O sabor é o mesmo. É coisa difícil de se ver. Então, eles têm um nível de qualidade no seu produto, né? Em termos de produção, é o que a gente chama de repetibilidade, que é uma coisa incrível. Então, quanto a isso, não tem. Todas iguais. Mas tem essa questãozinha aí do light stroke, que é. Então, Entendi. Que é um ponto, né? que é um ponto técnico. Inclusive, eu não sei se é por causa disso, mas eu, particularmente, acho muito diferente a cerveja da Heineken em lata e a cerveja dela em vidro. Toda ela vai ter diferença. Eu acho muito Isso mais não é gostoso. exclusivo da Heineken, não, tá? Porque a lata impede a entrada de luz. A lata, para mim, seria o
a embalagem perfeita. Perfeito. Ela impede essa entrada de luz, a lata gela mais rápido, a lata é mais fácil de armazenar, a lata é menos perigoso porque não tem vidro. Então ela impede, além de impedir, não é, você tem essa diferença no sabor em função disso. O único problema da lata é que ela não tem uma resistência mecânica bacana em relação ao vidro. Ou seja, no vidro, o produtor de cerveja consegue injetar mais CO2. O CO2 traz uma sensação de boca muito importante, de refrescância. Na lata tem menos CO2, porque se ele ejetar a mesma quantidade de CO2 que ejeta no vidro, a lata explode. Entendi, a resistência é menor. A resistência é menor. Então você tem mais CO2 na garrafa do que na lata. Isso traz mais refrescância na hora da degustação. Um exemplo bacana é uma Coca-Cola. Você pega a Coca-Cola sem CO2, parece que você está tomando xarope. Né? Você bebe Coca-Cola, tá choca, né? O pessoal tem, o termo popular é choca. E se você pega aquela Coca-Cola da garrafa de vidro, AKS ou LT, não sei, enfim, é a mais refrescante que tem por causa da quantidade de CO2. Então o CO2 ele tem esse efeito sensorial na tua boca, né? Entendi, eu também não sabia dessa não. Importantíssimo. A gente já tá há um tempo, se deixar aqui, acho que a gente vai o dia todinho. Se tivesse uma latinha de cerveja aí, acabou. Já dá pra abrir aqui e provar. Fazer análise técnica. Então, interessante era isso, ter a cerveja aqui. É verdade, a gente vacilou. Mas é o primeiro. Teremos uma volta. Vamos ter uma degustação depois. Vamos fazer um videozinho de degustação. Vamos, isso é bacana. Dá ibope. Exatamente. A gente vai fazer umas perguntas sempre no final do episódio. Aí a gente vai fazer algumas perguntas assim. A primeira é se tu tem alguma frase, alguma passagem assim que te marcou assim nesse ramo da cerveja, alguma coisa. Então, eu como sommelier de cervejas, eu aprendi a servir, né? Aliás, na vida toda, né? A gente tá aqui para servir. Então tem uma frasezinha que eu digo sempre, né? Quem não serve para servir, não serve para nada. A gente aqui está servindo sempre. Então, essa frasezinha eu levo comigo para todo canto. Perfeito. Tava sendo até, talvez, para um lado mais pessoal do Ângelo, assim. Tu tem algum filme ou documentário, um podcast que tu ouviu e te marcou na tua vida? Isso. Olha, tem uma coisa bacana. Eu assisti um documentário de um cara chamado Michael Jackson. Michael Jackson. Mas não é o Michael Jackson que você está pensando. Não é o do... O Walker, não é esse não. Quando surgiu esse nome Caçador de Cerveja, foi muito por acaso e sem pretensão nenhuma. Só que já existia um caçador de cerveja, que era esse Michael Jackson, que é um senhor inglês, ele é falecido hoje, e ele tinha eu tenho minhas colunas na CBN e na Nova Brasil, mas ele tinha um programa de TV na CNN. Ou era CBS? Era uma acho que era CBS, era inglesa, né? Na televisão inglesa, onde ele viajava o mundo em busca de cerveja. E o programa dele chamava The Beer Hunter, né? O caçador de cerveja. Então tem um documentário desse cara, ele tem um livro também que é referência mundial nessa questão de cerveja. Vale a pena entrar no YouTube e dar uma caçada lá. Caçador, The Beer Hunter, e ver, o cara era respeitado no mundo todo, né? Então ele viajava o mundo atrás de cerveja. Uma coisa que eu faço naturalmente, né? Depois, obviamente, houveram questionamentos, o pessoal, como quem diz assim, imitou, se apoderou, se apoderou do nome. Não, eu nem sabia da existência do cara, só que o nome veio, ficou, a gente criou uma logo. Inclusive, o nome é registrado, né? É marca, é patente, então tá lá, o nome é meu e quem tá caçando sou eu agora. Outra coisa também, eu acho que a gente já sabe, mas um hobby teu, assim, fora a cerveja. Vamos botar um hobby fora a cerveja teu que tu olha, eu sempre fui muito ativo, né? Sempre tive muitos hobbies, né? Eu pertenço ao motoclube já há 20 anos, né? Então, meu moto, Harley. Nossa, certeza, meu motoclube eu lembro, Brasil, a primeira moto que eu andei foi contigo, pô.
Quase que eu caía da moto. Ah, tentou? Qual é o Quase que eu caía modelo da da moto. Harley? Eu tenho uma Road King. Uma Road King. Não conheço, mas vou pesquisar. Dá uma pesquisada lá. Eu acho massa também. Pô, tem vários outros, né? Aham. Eu sempre fui muito ocupado, assim, sempre tive a Entendi. mente muito ativo, Ativo, então né? tinha que arrumar coisa pra fazer, que senão eu ficava doido. É, eu sou meio assim também. Né? Cartófilo, né? Coleciono cartões postais, eu sou plástico Caramba. modelismo, modelista, né? Eu, com especialidade em aviões da Segunda Guerra Mundial. Caramba, como é que funciona? velho. Não, montar aqueles kitzinhos pô, De avião. de aviões, né? Então, E eu fico mandando pra Ele, teus ele me aviões. manda mini aviões. Mini modelo de avião. eu já fiz barcos, eu gosto muito de pesca. Aham. Muito de pesca, né? Eu tenho lá um primo que é metido a pescador, de vez em quando a gente Que sai pra arretado, pescar. velho. Um bocado de atividade, um bocado de coisa que a gente faz, Entendi. né? Que massa. Tem gente que chega aqui e fica um pouco na dúvida, tu tem logo umas 10, tem, 10 hobbies aí. Tem essa questão do cartófilo, né? Cartófilo, se vocês sabem o que é cartófilo, não. É Não quem sou coleciona cartões postais. Uhum. Então eu tenho uma coleção de cartões postais do Recife, que eu passei uns 15 anos, enfim, mais ou menos, colecionando. Eu tenho uns 500 cartões postais, né? Que De massa. 1890 a 1950, né? Que massa. Mostrando toda a evolução urbanística do Recife, né? Transportes. Um bocado E de coisa hoje em bacana. dia é difícil, eu acho que eu nunca vi um cartão postal. Não existe, pô. Não existe mais, né? Olha, eu fui agora na Bélgica, Aham. numa cervejaria, a cervejaria chamada La Chouffe. Fica na região da Valônia, na Bélgica, numa área rural. E eles fazem um tour com a gente na cervejaria, depois fazem uma prova, uma degustação, e tem uma espécie de uma cabana gigante deles, assim, porque lá faz frio e tal, e é na beira de um lago, um negócio bem bacana. E a gente tava provando lá as cervejas, era inverno, e o cara distribuindo cartões postais da La Chouffe. La Chouffe, o símbolo deles é um gnomo, Sim. um anãozinho de jardim, Do lá, N. enfim, um caba desses assim. Sim. E tinha um cartão postal, eu digo, pô, que bacana. Aí o cara disse, não, você escreve aí, manda a mensagem para quem você quiser e bota o endereço que a gente encaminha. Eu digo, massa. Aí eu mandei 4 cartões postais para mim mesmo, né? Peguei isso aí escrevendo, tudinho, tá? Ângelo, você é muito bonito, tô com saudade de você e tal. E eles, como lá era tudo madeira e tem essa pegada do gnomo, da floresta e tal, era um tronco de árvore grande em formato de caixa do correio, né? Tinha um buraquinho, você enfiava ali e eu enfiei. Inclusive eu filmei mostrando isso, né? que Então, massa, gente, velho. tô aqui e tal, cartão postal. Chegou. Chegou Caramba. tudinho em casa, chegou os cartões postais todinho. Tá lá, tá tudo guardadinho lá. Então, a gente não vê, mas é uma coisa que era muito utilizada, né? A gente pode fazer um podcast falando de cartões Eu postais. acho super postais, curioso. É, eu não muito, sei nada. Não, eu tenho muito assunto disso. Eu colecionei durante muitos anos, inclusive eu tenho um livro feito sobre isso, né? Recife de cartão postal. Caramba, isso aí é uma curiosidade pô, gigantesca. Não é só um rostinho bonito, não. É muita cuca no lance, pô. Tá pensando o quê? Também é cultura, pô. É verdade. Completamente. Eu tenho um projeto aí pra colocar pra dentro. Isso é retado. Sobre isso. Tem um projeto que alinha toda essa parte de história do Recife, mais um app de turismo, uma coisa bacana. Tá falando aí com o prefeito aí para ver se a gente desenrola essa guerra. Vamos ver, né? Ia ser arretado. Tem mais uma pergunta, que é o seguinte, como é que tu se imagina daqui a 5 anos nesse mercado de cerveja, teu Insta? Bêbado. Assim, né? Cada vez é Essa eu acho que é a melhor resposta. Não, assim, é muito difícil de você Claro, projetar claro. alguma coisa, porque a coisa se transforma muito rapidamente. É verdade. Se eu for lembrar de 5 anos atrás, eu era bem competitivo. Eu tinha vários perfis fazendo a mesma coisa que eu faço. Obviamente, eu me mantive, Sim. né? Porque o que eu tento fazer tem uma certa qualidade, né? E feito a gente falou anteriormente, eu fiz um curso de sommelier pela Science of Beer Institute. Né? Eu fiz um curso de harmonização de cervejas pela Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau. Quer dizer, houve todo um investimento buscando algo diferente
E eu tento fazer algo diferente. Tanto é que eu tenho algumas postagens de milhões de views, né? Na minha rede. Eu acompanho, acho massa. Tem algumas postagens. Semana passada teve uma que bateu 4,1 milhões de visualizações. É muita coisa. Então é muita gente falando, é muito hater também. É bacana que eu mando escolhendo todo mundo. Tu responde o comentário, né? Respondo. Quando eu me arreto é que eu respondo mesmo. Maria. Eu respondo mesmo. Eu gosto. É uma trocação de bala, de tapa, mas Suada rolando, vai assim, eu falo de cerveja e comida, né? Eu vi que a comida ela atrai mais, porque não é todo mundo que bebe, e não é todo mundo que bebe cerveja, feito você não bebe cerveja. Mas todo mundo come. Né? Então eu aliei a comida à cerveja, isso trouxe um público maior para mim e um respaldo maior, tanto é que hoje eu tenho vários patrocínios, né, de rede de supermercado. Um deles é aqui do pessoal do Rio Mata. Eu posso falar dos meus patrocinadores. Com certeza, vai falar o nosso. O Palato, o Palato, o Recibon. Adoro o Palato. Muito bom o Palato. Você vê lá uma das últimas postagens do Palato, é quem vos fala aqui no Carnaval de Olinda, mostrando lá as opções que tem para a gente consumir cerveja e fazer harmonizações. Isso foi no período de Carnaval. Enfim, e aí eu não consigo enxergar daqui a 5 anos o que vai ser, né? Eu me vejo mantendo o mesmo padrão e criando mais conteúdo, né? Porque é uma coisa natural. Eu tento não forçar a barra. E assim, eu não sou tão assíduo, tá? Eu vejo uma galera ali que tá todo dia postando, o cara, dá pra sentir que o cara vive daquilo. Não, eu faço uma postagem essa semana, a outra, se eu não tiver vontade de nada, eu não posto nada. Eu tento fazer uma continuidade ali nos stories, né? Mostrando alguma coisa, alguma situação, uma lembrança, tal, para manter ativo, mas eu não sou de estar postando todos os dias. Já teve momentos, já tive ali 1 ou 2 anos da vida que eu postava 3 vezes por dia. Focou ali. Era puxado. Mas é importante para o crescimento também da Não, eu sei que é importante, mas eu não. Para mim é um prazer e um hobby. Eu não se eu for postar todo dia, vai ter que ser obrigação. Entendi. Eu não quero obrigação com isso, não. Eu tô ali e as coisas surgem muito naturalmente, né? Eu tenho um projeto agora com empresa de frutos do mar, tenho um projeto de pescados, tem um monte de coisa. As coisas vão surgindo, né? Tem um projeto com cervejarias aqui de Recife, né? Inclusive eu vi com a Debron, né? Eu sou sommelier da Debron desde que a Debron abriu. Né? E, eu não faço parte da folha de pagamento da Debron, mas a gente faz muito eventos juntos. Não só a Debron, eu faço muito com o pessoal da Babylon, o pessoal da Ecalto, o pessoal da Duvalha. Todos os eventos que eles têm, eles me chamam. Tanto é que no Carnaval de Olinda agora eu estava em todas as casas, todos os dias. Todos os dias. Eu tinha acesso livre em todas as casas. Azar de vocês que não estavam lá, porque eu podia botar quem eu quisesse pra dentro. Se a gente soubesse, a gente tava sábado de Carnaval. É isso aí. É isso. Uma última pergunta pra gente encerrar. Teu maior sonho, assim, um sonho que, eu não queria morrer sem fazer isso. Tem algum ainda ou já realizou a maioria? Não tenho, assim, não tenho, não. Eu queria voltar a morar fora de novo. Entendi. Eu queria voltar a morar fora. Não é que seja um sonho, né? É um desejo, um objetivo, né? Sonho, assim, não tenho. Eu vivo o que eu quero viver, né? Entendi. Amanhã, se eu quiser viajar, eu falo com o Geraldo, deixa o Geraldo lá, não, vamos embora. Né? Eu vejo as oportunidades, eu passei por algumas coisas na vida, nas quais eu fui ensinado, eu aprendi com pessoas a viver. Então, eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, obviamente com responsabilidade, sim. Né? E aproveitar, meu velho. Aproveitar o que a vida tem para dar. Né? Certíssimo. Não recuso trabalho, não recuso convites. Se quiser me chamar para beber, eu vou. Certo. Né? Tá certo. E assim a gente vai caminhando. As portas vão se abrindo e a gente vai realizando muitas coisas, muitas vontades nossas. Então, assim, não tem um sonho, não. Então, às vezes a gente tem vontades a serem, né? Mas aí vai indo atrás e faz, e dá pra fazer tudinho, pô. Dá pra fazer tudinho. Que massa. Ó, muitíssimo obrigado. Foi massa o papo, Ângelo. Foi massa, verdade mesmo. Valeu.
Eu que Foi agradeço pelo convite e marquem outras aí pra gente Vamos Com trazer. marcar. certeza, fazer vídeos. Uma degustação, um negocinho, vai ser ótimo. Vamos embora, vamos falar. Beber e Agradeço. comer. E Ai, você, eu vou demais. ensinar você a Pronto, beber cerveja. exatamente. Né? Acabou-se. Tomar cerveja. Vamos nessa. Vamos embora. Beleza? Mas é isso. Pra fechar, só dar aquela moral, né? Quem vos Isso. cede o espaço, Aerocomics é uma importadora. Então, quem quiser trazer produtos da China, de fora do país, só falar com eles. E é isso. Maravilha. Valeu, falou. Fui!